Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre as paradas no Alcorão. Onde você deve parar, qual o melhor lugar para você parar. E essa é uma coisa importantíssima, uma aula super importante para as pessoas aprenderem onde devem parar, onde fica sem sentido se você parar, onde fica com sentido para você parar. Então, essa é uma aula super importante para todas as pessoas que leem o Alcorão. Então, vamos mostrar na tela os tipos de paradas no Alcorão e como fazer estas paradas. Então, nós temos 3 tipos de paradas no Alcorão, chamados de al-wuquf. Temos al-waqf, al-qata' e as-sakt. O que é cada uma? Al-waqf, quando a pessoa que está lendo o Alcorão para em uma palavra com a intenção de continuar lendo. Então a pessoa vai parar e vai continuar, não vai fechar o Alcorão. A pessoa só parou para pegar um fôlego e depois continuar a leitura. Esse é o primeiro tipo de parada. O segundo é al-qata', quando a pessoa que está lendo o Alcorão para em um versículo e encerra a leitura do Alcorão. Isso em qualquer ocasião, sozinho, quando a pessoa está lendo na frente de muitas pessoas ou na oração, a pessoa deve encerrar a leitura no final do versículo e nunca no meio do versículo. Se tiver um versículo grande, você não pode parar no meio de um versículo e descer para fazer a prostração ou descer para fazer o ruku'. Você deve parar no final de um versículo, sempre. E depois as-sakt. Este tipo de parada é uma pequena parada sem pausa para a respiração. E é o assunto que vamos aprofundar agora nesse começo de aula. No Alcorão Sagrado, este tipo de parada apareceu apenas 4 vezes no Alcorão. Apareceu na Surat Al-Kahf, Sura da Caverna, número 18, versículo 1 e 2. E aí vamos demonstrar como que você deve ler. Então, começando. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. Repare que eu não parei عوجا e depois parei e continuei qayyiman. Não, eu fiz uma breve pausa. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun. Então vamos repetir mais uma vez. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. Então, nesse iwaja, se vocês notarem, tem um sin pequeno, né? Tem a letra sin bem pequena. Se vocês pegarem no Alcorão, acompanhar também no Alcorão, na Surat Al-Kahf, Surata da Caverna, número 18, se vocês repararem em cima da palavra iwaja, aqui está em vermelho, tem um sin, uma letra sin bem pequena. Depois temos, em outra ocasião, na Surat Yasin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Então notem também que eu não respirei, dei uma leve parada e continuei. Então de novo. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Temos também na Surat Al-Qiyamah, número 75, versículo 27.
وقيل من راق وقيل من راق. Então, reparem de novo uma breve parada e continue aí. E o último caso é na Suratul Mutaffifin, número 83, versículo 14. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. De novo. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Então, esse é o último caso, sect, essa regra. Então, qual é o motivo dessas pequenas paradas? Vamos falar de cada uma, qual que é o motivo. A primeira, que é na Surat Al-Kahf. Se você juntar as duas últimas palavras, parece que a próxima palavra do próximo versículo, que quer dizer reto, está associando a palavra desvio, ficando o sentido como desvio reto, quando na verdade no versículo seguinte, quando fala sobre reto, o versículo está falando sobre o Alcorão. Então, se você juntar, fica com um significado estranho. No segundo versículo, nós temos aqui قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, na Surat Yasin. No versículo na Surat Yasin, se juntarmos a palavra que devemos parar com a palavra seguinte, o sentido fica: dirão, ai de nós, quem nos despertou desse nosso repouso que o Clemente nos prometeu. E os mensageiros disseram a verdade. Quando na verdade o sentido deveria ser outro, ou é outro, né? Se você parar certinho. O sentido fica: dirão, ai de nós, quem nos despertou do nosso repouso. Isto foi o que prometeu o Clemente, e os mensageiros disseram a verdade. Então notem que uma simples parada altera o significado do versículo. No terceiro, na Suratul Qiyamah, e será dito, quem cura, no sentido de cura, salva da morte, quem ressuscita. Se você juntar tudo, o sentido fica desta forma, e será dito, quem é que desacredita. Então veja como muda totalmente. E o quarto e o último, o significado original do versículo da Surat Al-Mutaffifin, em absoluto não o são, porém seus corações enferrujaram pelo que cometeram. Se você juntar e ficar em absoluto, não tem esse porém, não, porém seus corações, então não fica com esse sentido de negativo, essa negativa. Então por isso dá parada. Então são estas as 4 paradas obrigatórias para esta regra. Há também 2 paradas não obrigatórias em 2 ocasiões no Alcorão, onde você pode optar em aplicar esta regra ou não. A primeira delas é na Suratul Anfal, sura número 8, e a Suratul Tawbah, sura número 9, o arrependimento, que é a única sura que não devemos falar Bismillah. Então temos 3 opções quando estivermos lendo o final da Suratul Anfal e o começo da Surat At-Tawbah. Então vejamos na tela. Temos o final da Surat Al-Anfal, Inna Allah bi kulli shay'in alim, e depois Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. Então temos 3 opções nesta situação: falar o último versículo da Surat Al-Anfal, parar e depois começar o primeiro versículo da Surat At-Tawbah. Por exemplo, eu estou lendo o último versículo da Surat Al-Anfal. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum
من المشركين. Essa é a primeira opção. A segunda opção, falar o último versículo, fazer aquela parada que aprendemos sem a respiração e falar o primeiro versículo da Surat At-Tawbah. Então fica إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. E a terceira é juntar o último versículo da Surat Al-Anfal com a Surat At-Tawbah, ficando إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Então eu juntei o último versículo com o último versículo da Surat Al-Anfal com o primeiro da Surat At-Tawbah. O segundo caso aparece na Suratul Haqqa, Sura da Incontestável, número 69, versículo 28 e 29. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Então, como que devemos pronunciar esses dois versículos? Neste caso, temos duas opções. Ou você junta a última letra do primeiro versículo com a primeira letra do segundo versículo, ficando ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Mais uma vez. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Ou você fazer a parada que nós estamos falando nesta aula. A parada sem respirar no primeiro versículo e depois continuar o segundo versículo. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Então, continuando. Agora nós temos al-waqf. Nós falamos já de duas paradas. Falamos al-qata, que é que você não deve parar no meio de algum versículo, sempre quando for encerrar a leitura do Alcorão, quando você não for ler mais, você para no final de um versículo. E falamos sobre as-sakt. Agora falaremos sobre al-waqf. Então, al-waqf, aprofundando essa regra agora, é quando você para e depois continua a leitura. Temos regras essenciais que necessitam de um pouco de conhecimento de gramática quando você está lendo. Então, as regras básicas, a regrinha não para decorar, mas para nós entendermos um pouco. Não se pode separar a ação do sujeito ativo, nem o sujeito da ação do objeto da ação, nem a preposição da palavra que vem depois da preposição, nem al-mudaf, o substantivo, do al-mudaf ilayh, o substantivo que vem depois do segundo substantivo que tem relação com o primeiro. Exemplo, Bintul Mudir, filha do diretor. Filha al-mudaf e o diretor al-mudaf ilayh. Também Hada Kitabu Khalid, este é o livro de Khalid. Livro al-mudaf e Khalid al-mudaf ilayh. Hada Miftahul Beit, esta é a chave da casa. Chave al-mudaf e a casa al-mudaf ilayh. O mesmo se aplica em uma oração substantiva. Não se separa o sujeito do predicado nominal. Exemplo, Al-Asadu Hayawan, o leão é um animal. Então você não separa a oração substantiva, não se separa o sujeito do predicado nominal. Isso em qualquer
oração substantiva. Também não se separa a característica do sujeito que está sendo caracterizado. Não se separa numa sentença os sujeitos ou os objetos das conjunções que tem na frase. Exemplo da frase: Safara Sa'idun wa Salim. Viajaram Sa'id e Salim. O caso do sujeito do caso ou o estado do sujeito a quem se refere este estado, a contagem sem o objeto da contagem e a confirmação do que está sendo confirmado. E para facilitar a nossa vida, porque não é fácil saber de todas estas regras, os grandes sábios já colocaram sinais no Alcorão que indicam qual o melhor lugar para parar, onde não parar, onde é obrigatório parar, e agora vamos estudar isso um pouco mais a fundo. Vejamos um resumo na tela a seguir. Então temos os sinais aqui na tela. Temos o sinal mim, um mim pequeno, sinal de parada obrigatória. Temos um lam pequeno, sinal de parada proibida. Temos um jim pequeno, sinal de parada, pode tanto parar como continuar, tanto faz. Temos srila, esse sinal depois do jim pequeno, sinal de parada, pode tanto parar como continuar, mas a preferência é para continuar. Temos qira, sinal de parada, pode tanto parar como continuar, mas a preferência é para parar. E temos o último, sinal de parada interligada. Esses 3 pontinhos separados que vocês estão vendo. Se você parar em um versículo, em certa palavra, você não para na outra que também tem o mesmo sinal. Ou para em uma ou outra. Então vamos começar a nos aprofundar em cada parada. Vamos começar pelo jim pequeno. Sinal de parada, pode tanto parar como continuar, tanto faz. Então, por que tanto faz parar ou continuar? Porque se parar ou continuar, o sentido do versículo não muda, fica exatamente a mesma coisa. Vejamos o exemplo na Surat Al-Kahf, a caverna, número 18, versículo 13. Então, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Então, repetindo. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. O significado deste versículo: nós narramos a você, Muhammad, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a história verdadeira deles. De fato eram jovens que creram no seu Senhor e aumentamos a orientação sobre eles. Se você for ver onde está a barrinha, que é o lugar para parar, o sentido está relacionado, porém, onde está a barrinha já começa uma nova oração. Portanto, tanto faz você continuar ou parar. Então, vejamos aqui onde foi colocadas as barrinhas. Se você continuar ou parar, você não muda o sentido desta oração. Temos o próximo sinal, que é sila, sinal de parada, pode tanto parar como continuar, mas a preferência é para continuar. Por exemplo, na Surat Al-An'am, os rebanhos número 6, versículo 17, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Então, eu parei, mostrando que essa parada não é proibida, você pode tanto parar ou continuar, mas o melhor é que continue, ou melhor. Mas quem não tem um fôlego muito grande, não tem problema algum se parar nesse sinal. Juntando tudo fica
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Então, o significado: se Deus te infligir, se Allah te infligir um mal, ninguém além dele poderá removê-lo. Por outra, se te agraciar com alguma coisa boa, então ele tem o poder sobre todas as coisas. Neste versículo, por exemplo, você está comparando duas situações. Então, quando você compara duas coisas, é melhor que você junte as duas comparações para ter o sentido mais completo. Por isso que o melhor é você continuar. O próximo sinal é o qila. Sinal de parada, pode tanto parar como continuar, mas a preferência é para parar. Vejamos um exemplo com as 3 paradas agora que aprendemos, que é o jim pequeno, o sad sila, que é um sad pequeno, e qila. Vamos ver na Suratul Kahf, a Sura da Caverna, número 18, versículo 22. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Então, agora aplicando a regra direitinho, eu parei em todas as paradas, mostrando para quem não tem um fôlego muito bom pode parar. Agora aplicando a regra como fica: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Então, se vocês forem ver, eu não parei no sila, continuei até o jim pequeno, que você tanto faz se você parar ou continuar. Parei no qila, no illa qalil, e depois continuei até o final do versículo. Então vamos ver aqui porque que qila é melhor que nós paremos. Porque isso. Então, o sentido deste versículo: alguns dirão, eram 3, sendo seu cão o 4º deles, e outros dirão, eram 5, sendo seu cão o 6º deles, conjeturando o invisível. E os outros ainda dirão, eram 7, e o seu cão o 8º deles. Dize, meu Senhor é bem sabedor de seu número. Não os conhece, senão poucos. Então, não alterque sobre eles, senão em alteração ligeira, e não consultes a seu respeito a nenhum deles. Se vocês perceberem o versículo acima, quando chega no final, a partir de, então, não alterques, percebam que é uma oração totalmente diferente. Por isso, é preferível que se pare para que o sentido fique mais correto, pois é uma oração totalmente nova. Aprendemos os outros sinais, se a gente for ver aqui, o sila, que é o saldo pequeno, que é melhor continuar, que a gente também aplicou neste mesmo versículo, tem as 3 paradas que a gente aprendeu até agora.
Por que é melhor juntar? Porque a gente está falando aqui do número, né, dos cachorros aqui, dos cães. Eram 3, sendo seu cão o quarto deles. Os outros dirão, eram 5, sendo seu cão o sexto deles, conjeturando o invisível. E outros ainda dirão, eram 7, o seu cão o oitavo deles. Você pode parar em invisível, mas como você está comparando os números, então é melhor que você continue. Agora, quando você fala, então, não alterques, percebam que é uma oração totalmente diferente. E aí temos esta parada dos 3 pontinhos, é o sinal de parada interligada. Se você for parar em um versículo, em certa palavra, você não para na outra que também tem o mesmo sinal, ou para em uma ou para em outra. Por que esta regra? Porque se você parar nos 2 lugares que tem o símbolo acima, você troca o sentido do versículo. Deve-se parar apenas em um dos sinais demonstrados acima. Vejamos o exemplo da Suratul Baqarah, Sura da Vaca, número 2, versículo 2. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Então, essa primeira opção, eu parei na primeira palavra que tem esse sinal e continuei. Ou eu posso falar ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Este é o livro que não há dúvidas. Se eu parar, né? Não há dúvidas. Nele um guia para os tementes. Ou este é o livro que não há dúvidas nele. Se eu parar no segundo, um guia para os tementes. Veja que eu não troco o sentido. Agora, se eu parar nos 2, fica assim. Este é o livro que não há dúvidas. Nele, um guia para os tementes. Então você fica com um sinal, fica com o sentido incompleto. Então, como mostramos aí, está o sentido. Os 2 significados ficam corretos. Este é o livro que não há dúvidas nele, um guia para os tementes. Ou este é um livro que não há dúvidas, nele há um guia para os tementes. Então, esses 2 significados, como dissemos, está correto. Agora, se a gente separar tudo, fica como demonstrado na tela. Este é o livro que não há dúvidas, separado nele, guia para os tementes. Sem sentido, não pode ler desta forma. Então, temos o próximo sinal. Sinal de parada obrigatória, um mim pequeno. Por que esta parada é obrigatória? Porque se você continuar, você muda o sentido do versículo. Veja o exemplo na Suratul An'am, Sura dos Rebanhos, número 6, versículo 36. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Apenas atendem aqueles que ouvem a verdade, e quanto aos mortos, Allah irá ressuscitá-los. Em seguida, a eles serão retornados. Se juntarmos tudo e não pararmos no local indicado, o sentido fica: apenas atendem aqueles que ouvem aos mortos. Allah irá ressuscitá-los. Em seguida, a eles serão retornados. Então, o sentido fica totalmente distorcido. Portanto, devemos parar quando vemos este sinal de mim pequeno. Temos também este sinal lam, sinal de parada proibida. Lam com alif. Por que não se pode parar neste sinal? Porque se você parar, você muda o sentido do versículo também. Se os sábios pudessem, eles colocariam muito mais este sinal no Corão do que nós vemos. E nós falamos a regra de onde não parar no começo da aula. O que você não deve separar. Então, não fica só restrito ao que está com lam. Fica, a regra geral nós falamos na parte inicial da aula. Porém, o que os sábios fizeram? Eles colocaram este símbolo apenas nos piores lugares para se parar, onde o sentido muda muito. Vejamos o exemplo a seguir na Suratul Nahl, Sura da Abelha.
número 16, versículo 25. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Carregarão com eles os seus fardos, fardos, sentido de pecados, no dia da ressurreição, e parte dos fardos, dos pecados, dos que eles desencaminham sem ciência, que péssimo é o que carregarão. Se você parar no lugar errado, carregarão com eles os seus fardos, seus pecados, no dia da ressurreição, e parte dos fardos, pecados, do que eles desencaminham sem ciência. Que péssimo é o que carregarão. E como falamos no começo da aula, não se separa duas coisas que você está comparando. Então, por isso que você não deve parar. Você está comparando duas coisas, então você não para. Senão a comparação fica incompleta. Por último, queria dizer que este sinal de parada foi tirado do Alcorão que está traduzido. Se alguém está usando o Alcorão traduzido árabe, português, que veio da Arábia Saudita, tiraram esse sinal de lam pequeno. Este sinal aqui, vocês não vão ver no Alcorão de vocês que está traduzido. Mas não se preocupem, quem não tiver o Alcorão todo em árabe, não se preocupe. Quem quiser ver estes sinais, inclusive pode ver as traduções junto em português e em outras línguas. Vocês podem ver mais de uma língua também. Podem acessar o site www.quran.com ou www.tanzil.net. Além disso, temos a regra que explicamos no começo da aula, não se esqueçam, o que não podemos separar. Quem decorar esta regra não precisará dos sinais de parada proibida. Esta foi a aula de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.